Bem-vindos ao Onde Investir, abril de 2025. Nos mercados globais, março foi marcado por um movimento de rotação para fora dos Estados Unidos, ou seja, investidores buscando outros destinos. Esse movimento foi alimentado por receios de uma desaceleração mais pronunciada na maior economia do mundo. De fato, a gente viu quedas relevantes em indicadores antecedentes nos últimos meses, principalmente aqueles ligados à confiança e expectativas para o futuro. A razão por trás disso continua sendo a incerteza gerada pelas idas e vindas de Donald Trump, especialmente sobre a questão de tarifas de importação, tema que a gente assistiu mais alguns capítulos no mês que passou. E essa incerteza começa a ser sentida mais diretamente na economia. Investimentos são adiados, compras não são feitas, empresas sobem preços com medo de tarifas e adiam decisões de longo prazo. Foi nesse contexto que o FONC, o Comitê de Política Monetária do Fed, o Banco Central Americano, foi em linha com as expectativas e anunciou a manutenção da taxa básica de juros na reunião de março. Na decisão, o Fed destacou o mesmo quadro que a gente viu nos indicadores. Uma economia que deve crescer menos do que se esperava antes, com um nível mais alto de inflação. Enquanto receios cresceram sobre o futuro da economia nos Estados Unidos, o dólar perdeu força no mundo, tanto frente a pares desenvolvidos como em relação a moedas emergentes, em uma dinâmica que se ampliou com movimentos técnicos de mercado. Na mesma linha, perspectivas de maiores desafios ao comércio global e a um ambiente geopolítico mais incerto alimentaram movimentos como a elevação de gastos públicos na Europa, que contribuíram para o fortalecimento de mercados na região diante da expectativa de um impulso adicional desses gastos no crescimento econômico. Outros reflexos indiretos dos movimentos de Trump também começam a ser vistos lá na China. Por lá, o espaço criado pela gradual ausência dos Estados Unidos em áreas como desenvolvimento tecnológico e presença em países em desenvolvimento vai sendo lentamente ocupado. Ao mesmo tempo, o governo vai dobrando a aposta nos estímulos, tanto diretamente para impulsionar a demanda das famílias e a produção doméstica, quanto pela reaproximação com o setor privado para estimular os investimentos. Já por aqui no Brasil, esse contexto todo de rotação global beneficiou a gente. A gente viu a bolsa atingir o melhor desempenho mensal desde agosto do ano passado e o dólar voltar para o patamar de 5,70, impulsionados principalmente de maneira indireta por esse fluxo gringo para emergentes. Mas apesar dos bons ventos, a gente não vê mudanças estruturais por aqui. Nosso ambiente doméstico segue marcado por incertezas fiscais, por inflação corrente acima da meta e expectativas lá para frente desancoradas, e riscos de que a economia retome o estágio de superaquecimento que a gente viu no ano passado, na esteira de medidas principalmente parafiscais, ou seja, fora do orçamento, como as recém-anunciadas: liberação do FGTS, mudanças na regra do consignado, ampliação do programa Minha Casa Minha Vida e o projeto para ampliação da faixa de isenção do imposto de renda. E a decisão do Copom de março ilustrou essa realidade desafiadora. O nosso Comitê de Política Monetária por aqui não só entregou a alta de 1 ponto percentual prometida, levando a taxa Selic para 14,25% ao ano, como também deu um recado duro, sinalizando mais altas adiante para trazer a inflação de volta para a meta. Em meio a tudo isso, então, o que a gente está vendo para as classes de ativos? É com vocês, Gavi. Com base nesse cenário apresentado pela Raquel, nós, do time de alocação, atualizamos as carteiras de alocação para pessoas físicas e jurídicas, além das visões e perspectivas por classes de ativos. As carteiras de alocação já estão há alguns meses com seus percentuais por classes de ativos muito próximos das alocações estratégicas, ou seja, aquela que consideramos como neutras e que são sugeridas pelos nossos modelos de alocação de longo prazo. As principais exceções ficam por conta da renda fixa pós-fixada e inflação, nas quais estamos acima do neutro, além da renda variável global, que estamos abaixo do neutro. Esse posicionamento mais próximo da alocação estratégica reflete, em partes, a nossa visão sobre a binariedade do cenário macroeconômico, especialmente local. A polarização das probabilidades quanto ao possível futuro da política fiscal brasileira dificultam a precificação dos prêmios de risco, tornando a tomada de decisão tática mais desafiadora para o nosso time. Nesse contexto, acreditamos que as carteiras estão equilibradas para enfrentar tanto meses com mercados mais adversos, quanto meses mais positivos para as classes de ativos, como esse começo de ano. Como um destaque no mês de março e ao longo do primeiro trimestre de 2025, a contribuição da parcela de renda variável Brasil
foi relevante para as carteiras das políticas moderada e sofisticada, contrariando o comportamento que muitos esperavam para as ações brasileiras em um cenário de Selic elevada e ainda em ciclo de alta. O Ibovespa apresentou um retorno de quase 9% no primeiro trimestre de 2025. E, em nossa visão, reforça a tese que sempre acreditamos no time de alocação da XP, que mais importante do que tentar acertar a hora exata de comprar e vender um ativo na bolsa, devemos nos preocupar em estar investidos na proporção ideal para o nosso perfil de risco e através de instrumentos adequados, pois custa caro perder os maiores dias ou meses de elevados retornos da bolsa, mesmo em janelas mais longas. Começando por Bolsa Brasileira, puxando o gancho do SGAV. A Bolsa Brasileira ela foi uma das grandes vitoriosas nesse primeiro trimestre do ano, acumulando 17% de alta em dólares. Então, o destaque do mês não podia ser outro. Como se posicionar para continuar se beneficiando das oportunidades dessa classe de ativos? Os dados mostram que boa parte dessa performance positiva vem do fluxo de capital estrangeiro, uma vez que a incerteza do cenário doméstico continua pesando sobre o apetite ao risco dos investidores brasileiros, tanto pessoa física quanto institucionais. Assim, o caminho positivo adiante ele vai seguir dependente dos gringos. Mas isso não significa que a gente não tem o nosso lugar ao sol acionário brasileiro. Pelo contrário, nesse mês, a gente destaca uma estratégia para se beneficiar do ambiente atual. Uma cesta de ações que usa o nosso score de fatores, olhando para aqueles que historicamente apresentam boa performance em períodos de inflação alta e juros em alta, que são os fatores de alta qualidade e baixo risco, que é casada com a escolha das melhores ações que têm essas características nesse momento. Já na Bolsa Global, o destaque das nossas carteiras do mês fica para o aumento da exposição em Big Techs, depois da forte queda que a gente viu em março. A tal da rotação que eu comentei, ela acabou afetando desproporcionalmente mais as grandes empresas de tecnologia do que o restante do mercado, porque o movimento foi ampliado por fatores técnicos, principalmente vindos de fundos de investimento quantitativos. Mas o preço não é o único fator em jogo, e a gente segue priorizando empresas para as quais a gente tem perspectivas positivas adiante. Assim, a nossa carteira Top Ações Globais passou a incluir 3 grandes nomes da tecnologia nos Estados Unidos: Amazon, Google e Nvidia. Por fim, vale destacar, apesar do aumento da exposição às Big Techs americanas, a gente reduziu a exposição total a semicondutores, diante da volatilidade relativa mais alta desse setor. Além disso, a gente mantém a nossa visão positiva e, portanto, a nossa alocação acima do neutro para investimentos em outras regiões do mundo, com destaque para a China e Reino Unido. Agora, olhando para a renda fixa brasileira. Nessa classe, a gente destaca o aumento da exposição do crédito privado nas nossas recomendações. O movimento reflete a estratégia de encontrar oportunidades em meio à seletividade. Afinal, ao mesmo tempo em que os juros altos elevam os retornos da renda fixa para os investidores, o outro lado da mesma moeda é o crédito mais caro para quem está emitindo essa dívida. Ou seja, as empresas enfrentam maiores taxas para se financiar e um ambiente de menor crescimento econômico. E isso pode impactar a sua saúde financeira. Reflexo disso é o número de processos de recuperação judicial, que tende a subir rapidamente em períodos de Selic em alta, como a gente viu, por exemplo, em 2016. Mas esse impacto não é igual entre todas as empresas, e os fatores como tamanho, setor de atuação e perfil da dívida são determinantes nessa dinâmica. Por exemplo, empresas maiores e que têm, portanto, maior acesso ao mercado de capitais tendem a conseguir se preparar melhor para períodos como o atual. Por isso, a mensagem do mês é: selecionar com diligência os emissores é essencial para equilibrar os bons retornos vistos hoje com os riscos que também acompanham o momento atual.